Olá, somos o grupo G12 da turma 4 Solt, do curso de pós-graduação em Software Architecture da FIAP, e vamos apresentar agora a quarta fase do Tech Challenge. Como nas fases anteriores, o objetivo do nosso projeto é trazer melhorias para uma lanchonete que está em expansão e sofria com problemas de pedidos, filas e acompanhamento. Nessa fase, o que trazemos de melhoria e que iremos apresentar a seguir são microserviços e nossa arquitetura implementada, testes unitários e BDD que compõem mais de 80% de cobertura do código, banco de dados NoSQL e também uma pipeline de CI/CD com Sonar Cloud. Agora vamos falar sobre as modificações feitas na arquitetura AWS do projeto TechLunches. Na fase anterior, tínhamos como principal objetivo migrar os nossos recursos para o provedor de nuvem AWS. Já nesta fase, temos como meta o desacouplamento dos principais serviços do projeto, transformando-os em microserviços. Agora irei detalhar um pouco mais sobre as melhorias implementadas na arquitetura. Mantivemos a hospedagem na região US West 1, na Virgínia do Norte, que é a zona de disponibilidade mais econômica da AWS. Também foram mantidas as duas instâncias da API Gateway, sendo a primeira continua como responsável pelo serviço da Lambda de autenticação, já a segunda API Gateway tem como responsabilidade lidar com o mapeamento de todos os endpoints internos da aplicação TechLunches que, em conjunto com o VPC Link, comunicam-se com o load balancer de cada microserviço que está contido na VPC padrão do AWS Academy. E o Service Discovery é realizado através do config map dentro do Kubernetes, já que optamos por usar o nome do serviço em vez de fazer requisições diretas ao API Gateway. Implementamos um load balancer para cada microserviço que está em sua própria subnet pública, de forma isolada, e é responsável pela distribuição automática do tráfego entre vários destinos dentro do seu escopo. Desta forma, estamos garantindo isolamento, segurança e escalabilidade independente, além de benefícios como resiliência, tolerância à falha e monitoramento. No load balancer de pedido, mantivemos recursos da fase anterior para a subnet privada, tais como AWS EKS, EC2, Secrets e mRole, e também adicionamos dentro do seu escopo o banco de dados relacional Amazon RDS para SQL Server, devido à sua grande comunicação direta com EKS de pedidos. E por fim, reciclamos o S3 para que todos os recursos que precisam do seu serviço possam se comunicar diretamente com o mesmo de forma compartilhada. Para o load balancer de pagamento, implementamos o AWS EKS e EC2 para serem responsáveis pela API de pagamento e um banco de dados não relacional, que é o DynamoDB, que tem como responsabilidade o armazenamento das transações feitas pela aplicação, e também se comunica com uma secret específica para o seu total funcionamento. O load balancer de produção gerencia a API de produção e a fila de pedidos, compartilhando recursos do EKS em um EC2. Por fim, mantivemos o load balance do RabbitMQ, que continua a auxiliar na gestão da fila de pedidos e no acesso ao dashboard. Essas mudanças, com a implementação de microserviços, permitem uma evolução saudável e tranquila na arquitetura do projeto, atingindo metas como escalabilidade, segurança, resiliência, flexibilidade tecnológica, integração e integra contínua, observabilidade e melhor monitoramento. Desta forma, finalizamos sobre as melhorias implementadas na arquitetura AWS da aplicação TechLunches. Bom, dando continuidade agora, eu vou mostrar um pouquinho das configurações e CI/CD da nossa aplicação. Então eu vou passar um pouco aqui tanto pelas configurações da main, que está protegida, mostrar alguns fluxos do nosso CI/CD,
como o build da aplicação e os testes, que são validados direto na pipeline, e também a análise de código e cobertura de testes que são gerados pelo Sonar Cloud no step da nossa pipeline. Bom, então, vou começar primeiro mostrando aqui no próprio GitHub as nossas regras de proteção da branch. Então, para cada microserviço, a gente setou essas configurações. Primeiro aqui de pagamento, podemos ver, temos aqui uma regra de proteção da branch main. Precisa de um pull request também. E aprovações dos membros do grupo. Então, sempre abrimos um PR, precisamos de 2 aprovações para poder mergear para main. Então, aqui é o de pagamento, o de pedido, produção e o nosso serviço de autenticação. Agora, eu vou demonstrar isso de uma maneira mais prática. Então, aqui na própria aplicação, eu vou fazer uma demonstração. Podemos ver que estamos na branch main. Eu vou alterar aqui um teste. Eu vou forçar ele quebrar, porque primeiro vamos validar a questão do request do commit direto para main. E depois eu vou mostrar o step da pipeline, então forçando um teste a quebrar, para mostrar a validação no nosso pipeline. Então vou mudar aqui um parâmetro do nosso teste. Fazer um teste para commitar direto, para mostrar que dá um erro. Então, versão teste. E aqui, quando vamos fazer o push, temos aqui a mensagem de erro. Então, para isso, eu vou criar uma outra branch aqui, a partir da main. Feature, por gravação mesmo, só de teste mesmo. Então, aqui, agora, nosso push irá funcionar. Boa, foi. Então, agora, vou mostrar na nossa pipeline. Está aqui a nova branch. Então, vou abrir um pull request para mostrar o funcionamento da nossa pipeline. Vou criar como um rascunho, que é só um exemplo aqui, depois eu vou cancelar, mas só para mostrar mesmo. Criado. Quando a gente cria, então, o nosso pull request, ativa as nossas actions do GitHub, que vai executar o nosso fluxo de pipeline. Então, podemos ver aqui, primeiro step é o de build da aplicação e testes. Então, nós estamos usando .NET, tem alguns passos aqui, né, para fazer build com as dependências do .NET, restaurando os pacotes no Get. Tá rodando build. Beleza, fez o build. Agora aqui no teste, vai rodar. Podemos ver que falhou aquele teste que eu fiz aquela alteração. Então, podemos ver aqui que ele deu falha e interrompe o processo restante. Então, agora eu vou corrigir aquele teste. Vou voltar para o que estava. Só um teste. E agora o fluxo deve seguir normalmente, porque o teste vai passar. E vou demonstrar também o nosso sonar. Então, fiz aqui, deve gerar uma nova action agora. E vai executar novamente.
Bom, aqui passou os testes. Então, esse primeiro step de build e teste passou. E agora ele está rodando o step do sonar. Então tem também as dependências do sonar na pipeline. Temos aqui as dependências dos testes. E agora o build, e ele vai analisar mesmo o nosso código para pegar as métricas necessárias. Bom, step feito com sucesso. Então aqui ele nos disponibiliza o link daquela análise. Então vamos abrir aqui. Podemos ver que passou, não teve nenhuma falha, porque foi só uma alteraçãozinha no teste mesmo. E agora, para mostrar melhor nossa cobertura, porque como não teve muita alteração aqui, temos aqui no nosso próprio README as nossas métricas do sonar. Então, para essa API que eu estou mostrando de exemplo, de pagamento, temos aqui as métricas junto com o Code Coverage. Então, se clicarmos aqui, ele já vai abrir a análise da branch main, que é a nossa branch principal, com as métricas e o requisito que era 80% de teste. Então, temos aqui nossa cobertura que está em 83,6% e tudo funcionando bem. Então, e com isso, vou dar prosseguimento para o próximo tópico. Bom, agora vamos falar sobre o deploy da aplicação TechLunches. Vou começar aqui mostrando um slide sobre o que a gente fez e a gente planejou em questões de deploy. Então, o que a gente fez? A gente unificou o nosso IAC em um único repositório, assim, para facilitar questões de manutenção e também duplicidade de código. Então, a gente deixou tudo num único repositório centralizado. Também vou mostrar o deploy da infraestrutura, que a gente já fez na fase passada, além de somente acrescentar algumas coisas a mais para os microserviços que foram criados. Então, vou mostrar a pipeline e tudo mais ali funcionando. A automação do deploy da aplicação com o GitHub Actions e a infraestrutura hospedada na AWS. Então, agora eu vou abrir o GitHub para mostrar nossos repositórios e as pipelines rodando e tudo mais. Então, abrindo o GitHub aqui. Vou começar com o nosso repositório de IAC, onde a gente tem a parte de Kubernetes e também os nossos códigos Terraform, tanto de API Gateway quanto de infra. Como possamos ver aqui, a gente tem o nosso deploy de infraestrutura, já executei aqui, então já fez o deploy. Então ele faz um pleno Terraform e depois ele dá o deploy. Então agora vou mostrar a automação do deploy das aplicações. Então vou vir aqui no nosso repositório do microserviço de pagamento, onde já deixei um PR aberto. Vou fazer o merge dele. Então, faço o merge dele. Então, agora ele vai acionar, vai executar uma pipeline aqui para fazer um dispatch para a nossa IAC executar os scripts Kubernetes. Então, o que vai acontecer? Ele vai fazer um build, depois ele vai checar o sonar, depois vai publicar a imagem Docker. Depois ele vai fazer aqui no deploy proj um dispatch para a nossa IAC que vai executar os scripts Kubernetes. Então, vamos aguardar aqui, assim que finalizar, eu mostro lá na parte do IAC. Bom, como podemos ver, finalizou aqui. Então agora eu vou mostrar no IAC rodando a nossa pipeline. Então abrindo o IAC aqui. Vindo nas actions, a gente vai ver que ele vai começar a aplicar o deployment. O que está acontecendo aqui?
Então, aqui no app deployment, ele vai começar a executar os nossos scripts Kubernetes. Depois, ele vai aguardar a criação dos nossos load balancer, que eles têm que estar provisionados para os nossos API gateways ser criada. E depois, ele vai criar nossas API gateways, que elas precisam do load balancer provisionado para funcionar. Então, vamos aguardar aqui. Assim que finalizar, eu volto e mostro toda a infraestrutura lá na AWS. Bom, finalizamos aqui. Então, só recapitulando, lá no nosso repositório de pagamentos, a gente fez o merge do pull request, ele executou a pipeline. No deploy, ele fez um dispatch para o nosso IAC, onde executou o nosso script Kubernetes e depois criou a nossa API Gateway, certo? Então, agora eu vou mostrar lá na AWS como ficou essa infraestrutura. Então, abrindo a AWS aqui, para mostrar para vocês. Então, mostrando aqui coisas que a gente já tinha feito na fase anterior. Nosso Cognito está criado. Também as nossas lambda de autenticação e de cadastro. Mostrar também aqui os nossos bancos de dados, o banco relacional do nosso microserviço de pedido criado e também o nosso banco NoSQL do nosso microserviço de pagamento. Não vou mostrar muito como as coisas se comunicam, porque isso já foi apresentado na parte de arquitetura. Também mostrando aqui o nosso EKS, já criado, né? Os recursos, os pods, os load balancers, tudo funcionando perfeitamente. Mostrar agora aqui também as nossas API Gateway. Então, a gente tem duas API Gateways. Só mostrando aqui. Uma API Gateway que faz a parte de autenticação, então autenticação e cadastro. E a outra API Gateway que fica sobre os nossos microserviços. Então, a gente tem uma API Gateway que tem aqui 3 caminhos, um de pagamento, um de pedido e um de produção. Então, só fazendo um teste aqui mostrando que está funcionando. Já deixei configurado aqui o teste por conta da autenticação. Então, vou executar aqui o teste. E, como pode ver, está retornando a nossa parte de nossos produtos, né? Então, só recapitulando, a gente tem uma API Gateway que possui um proxy para pagamento, um proxy para pedido e um proxy para produção. Então, temos uma API Gateway que fica em cima dos nossos 3 VPC links ali de microserviço, certo? Então, sobre a parte de infraestrutura e deploy, seria isso. Bom, vamos falar agora sobre o funcionamento da aplicação. Todo o fluxo, desde a parte de autenticar, a parte de checkout, pagamento e a parte do pedido fica pronto. Então, vou abrir aqui o Postman para exemplificar como nossos microserviços estão funcionando. Então, abrindo o Postman aqui, certo? Postman aberto. Então, agora eu vou mostrar a parte de autenticação. Então, autenticando aqui com um usuário não identificado. Então, eu recebo o token ID e access token igual na fase anterior. Copio o nosso access token. Vou colocá-lo aqui na environment para autenticar em todos os nossos endpoints. Então, alterando. Certo? Aqui no nosso microserviço de pedido, a gente tem um endpoint de obter todos os pedidos da aplicação. Mostrando também que caso eu remova o token, ele diz que não está autorizado. Tá? Ainda no microserviço de pedidos, a gente tem a parte de checkout, onde a gente vai iniciar o processo de criação do nosso pedido. Então, aqui, a gente vai fazer um checkout do pedido 3, também mostrando que se eu remover o token, dá não autorizado. Na parte do webhook, também, vou mandar o nosso pedido ID 3, foi o que a gente criou, isso já na nossa parte do nosso microserviço de pagamento. Então, estamos pagando no nosso microserviço de pagamento, também mostrando que se remover o token, fica não autorizado.
Agora aqui na fila de pedidos, a gente consegue ver o status do nosso pedido. Isso no nosso microserviço de produção, né? Então a gente vê aqui que o nosso pedido está em preparação. A gente aguarda até ele ficar pronto. Então, nosso pedido foi feito pelo nosso worker e ficou pronto. Então, a parte do fluxo seria isso. Então, só recapitulando, nossa Lambda faz a autenticação, nosso microserviço de pedido faz o checkout, obtém todos os pedidos, além de outros endpoints, e a nossa parte de pagamento, nosso microserviço de pagamento, realiza o pagamento do nosso pedido. E também a gente tem a parte de produção, onde a gente consegue visualizar a fila de pedidos e um worker que faz a mudança de status dos nossos pedidos. Certo? Então, na parte de pedidos seria isso. Bom, iremos falar agora sobre a parte de testes da nossa aplicação. E um dos requisitos que nós tínhamos, como já foi mencionado, seria a implementação de BDD, Behavior Driven Development. E agora estarei apresentando aí para vocês como que ficou o nosso projeto após essa mudança de estrutura na parte de testes. Apenas recapitulando, o BDD é uma metodologia de desenvolvimento de software focada em, basicamente, abstrair aí a parte de desenho de comportamento da aplicação, trazendo uma linguagem menos técnica e mais natural, para que os stakeholders, as partes envolvidas, não somente os desenvolvedores, tenham uma melhor comunicação, alinhamento e termos mais compreensíveis e legíveis na parte de desenvolvimento de cenários para serem testados dentro de uma aplicação. Tudo bem? Estarei mostrando para vocês agora a nossa estrutura de pastas aqui, primeiramente. Vou colapsar tudo aqui. Então, anteriormente nós já tínhamos aí os nossos testes de unidade, que basicamente nós testamos a lógica da nossa aplicação. Aqui, por exemplo, estou mostrando a nossa classe de teste de produto, onde nós testamos a lógica, testamos o construtor e diferentes tipos de dados que nós podemos estar testando aí. São testes que nós já trazemos de fases anteriores, mas agora nós temos uma nova pasta focada no BDD. E dentro de BDD, aqui, por exemplo, estarei mostrando o teste de pedido, por exemplo, e podemos ver já uma diferença da forma que estão construídos os testes. Vou até abrir aqui, por exemplo, os testes unitários de pedido, para fazer um comparativo rápido aqui com os nossos testes de BDD de pedido. O que efetivamente está mudado nessa estrutura é a aplicação da metodologia de BDD. Antes de explicar o passo a passo, apenas mencionando a decisão do time referente à não utilização de um framework de testes BDD. Um dos mais famosos de .NET é o SpecFlow, mas optamos por não utilizá-lo, visto que atualmente nossas aplicações estão rodando em .NET 8 como versão de framework, mas o SpecFlow atualmente não está dando mais suporte, somente até o .NET 6. Encontramos alguns problemas aí de compatibilidade quando tentamos migrar para .NET 8 e decidimos então estar implementando na mão, né, do nosso próprio jeito, seguindo a metodologia de BDD, ao invés de estar utilizando um framework. Voltando agora para a explicação dos nossos testes, então, basicamente, utilizando o BDD, nós modificamos a estrutura dos nossos testes e ainda melhoramos a forma da construção desses testes, visto que, para testar uma determinada feature, o BDD consiste em criar cenários de teste para, basicamente, melhorar a forma de tratativa dos comportamentos pelos testes da aplicação. Então, ao invés de testar simplesmente a lógica, nós testamos o comportamento da aplicação com determinados
parâmetros de entrada, perdão, e também de ações, tanto sistêmicas quanto de usuário. Existem, dentro do método BDD, existem algumas nomenclaturas. Então, como já mencionei, a feature, o cenário, e falando da estrutura de métodos, nós temos 3 tipos aqui, sendo eles o given, o when e o then, como você pode observar aqui nos nossos prefixos de método. Basicamente, o given é o contexto inicial do teste ou a forma que você imputa informações na aplicação. O when se relaciona basicamente à ação que irá disparar esse comportamento. Então, given seriam os parâmetros de entrada ou o estado inicial. O when é efetivamente o comportamento acontecendo. E o then seria o resultado esperado, né? O nosso output da aplicação após um determinado resultado, né? Sendo esse o resultado esperado, na verdade. Então, aqui nós temos, por exemplo, vou utilizar nos nossos cenários de troca de status como exemplo, essa parte aqui de baixo, esses 3 testes aqui. Então, aqui nós temos um cenário sendo coberto que deve trocar o status com sucesso. Mas dentro dessa feature de troca de status, nós temos diferentes comportamentos que podem acontecer em determinadas situações da aplicação. Então, nesse primeiro cenário aqui, nós temos um método que menciona que, ao trocar status com um status válido, ele deve retornar sucesso. E aí nós temos essa cadeia de métodos aqui embaixo. Então, given, ou seja, dado, na tradução literal, dado um pedido válido, entrando aqui no método para melhor visualização, nós temos aqui a criação, né, de um pedido válido. Então, dado um pedido válido, dado esse contexto inicial, quando trocar o status com um pedido válido, então aqui dentro nós podemos ver os mocks, efetivamente toda a construção, todas as instâncias sendo realizadas, por exemplo, aqui o nosso pedido controller, que é a parte principal, e por fim, na última linha, a ação, que seria efetivamente na controller, trocar o status, e nesse caso, para um pedido recebido. Então, quando essa ação for gerada, espera-se no then como resultado que o status da pedido response DTO deve ser igual a pedido recebido, e também espera-se que pedido response DTO não deva ser nulo. Então, se adentrarmos aqui esses métodos, então, basicamente temos um assert aqui para o status de pedido recebido, apontando aí para a nossa response DTO, e também a validação da instância desse objeto não sendo nula. Tudo bem? Então, basicamente, aqui nós temos a estrutura base do BDD, e para esse cenário específico estamos cobertos. Aqui nós temos, por exemplo, na parte de baixo, um cenário diferente. Ao trocar o status com um pedido inexistente, ele deve lançar uma exceção. Então, dado um pedido inexistente, se adentrarmos aqui, ó, não fazemos nada. Não existe um pedido para esse tipo de comportamento. Então, quando trocar o status com um pedido nulo, um pedido que não existe, ele deve lançar, o resultado esperado é que ele deve lançar uma domain exception, e que essa exception tem que conter essa mensagem específica. Então, se adentrarmos aqui para uma rápida visualização, precisamos ter uma instância de exceção de domínio, e ele precisa que essa mensagem seja igual à que está definida aqui. Tudo bem? Então, basicamente, essa foi a modificação que nós fizemos no quesito de BDD. Então, inclusive, se viermos aqui e executarmos rapidamente todos os nossos testes, ele leva aí um pequeno tempo para fazer o build e alguns milissegundos para executar todos os testes. Então, basicamente, se viermos aqui dentro da nossa separação de testes de BDD especificamente, entramos em pedido, troca status pedido com falha, inexistente com falha, deve trocar o status com sucesso. Então, cada um desses cenários está coberto. Então, podemos observar que, efetivamente, o BDD ele vem para nos auxiliar a cobrir todos os tipos de cenários
e comportamentos da aplicação, ao invés de somente focar em testar pequenas funcionalidades e lógicas, como os testes unitários. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa apresentação da fase 4 e esperamos que vocês tenham gostado. Caso tenham dúvidas ou sugestões, por favor, deixe seus comentários. Estaremos à disposição para ajudar. Os links dos repositórios apresentados estão na descrição. Acessem e deixem uma estrela. Ah, e não se esqueça de dar um like no nosso vídeo. Muito obrigado.